Oração para receber o amor de Deus. O fulgurante amor de Deus flui para o meu interior, e uma atmosfera desse amor de Deus emana incessantemente de todo o meu ser e preenche todo o meu lar. Todos os meus familiares estão envoltos por essa atmosfera de amor e vivem radiantes, vigorosos, cheios de júbilo, paz e ventura. O meu lar é lar de Deus, é lar de filhos de Deus, está sempre orientado pela sabedoria de Deus e preenchido pelo amor de Deus. Por isso, nenhuma infelicidade, nenhuma doença poderá se aproximar do meu lar. Como o meu lar está protegido pelo amor de Deus, vêm somente coisas boas, desejáveis, belas e harmoniosas. O amor de Deus manifesta-se como abundante provisão. Deus jamais dá pobreza a quem pede riqueza. Todos os meus familiares contribuem para o bem da humanidade através de seus respectivos trabalhos para os quais têm vocação. A provisão abundante é algo que vem a nós como recompensa da contribuição que damos à humanidade. Deus não nos deu uma mente tão mesquinha que deseje receber provisões sem pagar o devido preço. Pelo contrário, Ele nos extermina tal pensamento mesquinho, e nisto consiste a verdadeira expressão do seu amor. Os meus familiares são todos filhos de Deus, e por isso eles se responsabilizam por seus atos. Não buscam enriquecimento fácil através de uma chance que possa surgir por acaso em sua vida, e recebem a dádiva provinda de Deus, obedecendo à lei da mente que diz: dando é que se recebe. Mesmo que eu receba a felicidade segundo a lei mental da recompensa, dá e receberás, não penso presunçosamente, recebi porque dei. Tanto os benefícios que dou, como a força para dar, são dádivas recebidas de Deus. Sou apenas o canal por onde circulam as dádivas de Deus. Se eu não passar para frente a riqueza, a capacidade e todas as coisas que possuo, estarei entupindo o canal da circulação das dádivas de Deus e, por conseguinte, não terei uma vida agradável, causarei transtornos a outras pessoas e não estarei correspondendo à vontade de Deus. O amor não é um simples sentimentalismo, nem um conceito abstrato. Ele é o esforço volitivo em fazer algo de útil ao próximo. Agradeço a Deus que me ama e me protege constantemente. Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa Diálogos. Eu sou o preletor Marcos Antônio de Carvalho Guedes e estarei mediando essa conversa maravilhosa que teremos hoje. O tema de hoje que nós vamos conversar é empatia com quem pensa diferente de você. E as pessoas, os preletores maravilhosos que vão estar conversando conosco nesse momento, vou apresentá-los nesse momento. Preletor em grau sênior, Cláudio Shizu Furukawa. Muito obrigado. Olá, tudo bem? Muito obrigado. Muito obrigado. Preletora em grau sênior, Araci Rufi Freitas. Olá, muito obrigado. Uma alegria estar aqui. E a preletora em grau sênior, Janete Guirro Ubeda. Alegria estar com vocês. Muito obrigado. Com esse time maravilhoso, então nós vamos poder conversar bastante hoje e refletir um pouco, né, sobre esse tema maravilhoso que é sobre ter empatia com quem pensa diferente de você. Bom, lembrando já, né, a você que está assistindo nesse momento, se inscreva no nosso canal, compartilhe, acione o sininho, compartilhe o nosso conteúdo. Se fizer sentido para você, disponibilize aí para todas as pessoas próximas a você, seus amigos e tudo mais. O programa Diálogos, ele acontece todas as sextas-feiras, 20 horas, com conteúdo novo. Bom, já que nós vamos falar, né, sobre esse tema, se o nosso tema hoje é empatia com quem pensa diferente de você, e aposto que todos nós, né, em algum momento, nós tivemos contato com pessoas que pensam diferente de nós, não é mesmo? E que bom, né? Que bom que tem pessoas que pensam diferente de nós. A Seiichi Onoye, ela nos ensina que todas as pessoas são filhas de Deus e que tudo é um
e que nós temos uma individualidade. Eu vou pedir para os nossos colegas, né, preletores, para falar um pouco sobre essa afirmação sobre essa questão de todos serem filhos de Deus, fazer parte de um todo e ainda assim carregar, né, a individualidade. Então, abro aí na conversa com os nossos queridos preletores. Isso, Obrigado. isso. Então, nós podemos pensar diferente uns dos outros, mas na essência nós somos todos iguais. Somos filhos de Deus. Nós somos a expressão de Deus. Por isso, a nossa vida é sagrada. Nós somos um só na imagem verdadeira. No entanto, aqui no mundo da expressão, no mundo fenomênico, nós temos o livre-arbítrio para expressar, para pensar e para agir. Quando nós expressamos a nossa natureza divina, há o mundo fenomênico autêntico. Mas quando nós expressamos, nos afastamos dessa conscientização de que nós somos filhos de Deus, achando que somos esse corpo carnal, que somos um ser material, que somos esse eu físico, nós interpretamos mal a liberdade. E aí surgem os conflitos, né? Nós começamos a nos sentir separados um do outro. Eu e outro já não somos um, já não somos aquela pessoa de natureza divina, né? Nos sentimos separados. E começam, então, os conflitos, porque a gente começa com comparações, a gente tem dificuldade até de se relacionar, às vezes, com pessoas que pensam diferente de nós. Muito obrigado. Posso só ler um trecho de um livro que eu acho que ele traduz bem isso que a preletora Araci falou? É no livro Orações Diárias, volume 2, na página 52 e 53. Só um trechinho bem curtinho. Eu vou ler. Deus manifesta a sua vontade por meu intermédio, através de nós. E ele o faz também por meio de todas as outras pessoas. Da mesma maneira que eu sou filho de Deus, todos os seres humanos são ramificações de Deus e uma parte dele. É por isso que todas as pessoas são minhas irmãs e meus irmãos, na imagem verdadeira. São amados filhos de Deus. Portanto, eu louvo a todas as pessoas como minhas irmãs e meus irmãos. Todos vocês são expressões do infinito amor, sabedoria, vida, abundância, alegria e harmonia de Deus. Eu gosto muito desse trecho dessa oração. Aliás, eu gosto da oração inteira, eu gosto do livro inteiro. Então, a gente recomenda para que todos leiam esse livro, essa oração, que é formidável. Muito obrigado. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, essas diferenças aí que o professor Marcos colocou para a gente. Realmente é maravilhoso, porque nessas diferenças a gente vai buscar o evoluir espiritual de cada um de nós, né? E a gente começa, essas diferenças, começa dentro do nosso lar. Então, lá na época de namoro tudo é maravilhoso, e depois a gente vai encontrando muitas diferenças no decorrer do casamento, e essas diferenças, na verdade, faz com que a gente vá em busca desse aprimoramento espiritual, da busca da espiritualidade, para a gente ajustar as coisas nos devidos lugares, né? E eu me recordo que um dia estava assim numa situação assim difícil assim no relacionamento com filhos, tudo. Aí uma pessoa chegou para mim, uma pessoa muito querida, disse assim: "Nossa, mas que marido maravilhoso que você tem". Eu pensei, eu falei: "Gente, onde que ela está vendo, né, esse marido maravilhoso que eu não estou vendo, né?". E aí aquilo foi uma reflexão muito grande para mim, porque eu fui em busca de saber por que ela tinha um pensamento tão diferente do meu. E aí, com a prática do ensinamento, eu fui vendo que tudo estava dentro de mim. Estava faltando manifestação de amor, estava faltando ouvir um pouquinho mais, né, os atos de bondade, a atenção para a manifestação do amor, que na verdade não é que não estava existindo mais, mas na verdade tinha dispersado um pouco, e eu precisaria fazer com que aquilo tudo voltasse ao estado natural, que é a perfeição, que é a harmonia. Então essas diferenças, elas fazem uma grande diferença
na vida da gente, né? Então, é por isso que a gente tem que dar uma significância muito grande a essas diferenças que acontecem na vida da gente, né? Muito obrigada. Olha só quanto aprendizado valioso aqui agora, hein? Muito obrigado, né, pela contribuição, né, de cada um. Dá para aprender, né, um pouco mais sobre como essas diferenças ajudam, né, a entender a complementar, né? Bom, dando continuidade, talvez o pessoal que está aí nos assistindo agora, né, eles devem estar pensando, puxa vida, eles estão falando aí, né, sobre todos serem um, e se respeitar, né, ter empatia por essas diferenças, mas e quando tem aquela pessoa, né, que está sendo, sabe, parece que é a pedrinha no sapato, ela é ríspida, ela é um carrasco conosco, e às vezes a gente fica pensando, mas será que ela também é filha de Deus? Será que ela também é um conosco, né? Aí então fica aí, né, a pergunta, né, para os nossos orientadores. Ai, 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 difícil quando acontece isso com a gente, né? Quem que não passa por isso na vida? Mas, como já foi dito pelas preletoras aqui e tal, na Seitonê nós aprendemos que todos são filhos de Deus, perfeitos. E quando diz todos, são todos. Ele não está falando somente da Araci, que é maravilhosa, da Janete, que é maravilhosa, do Marcos Antônio, que é maravilhoso. Então, ele diz: todas as pessoas são filhas de Deus, tanto as boas quanto aquelas que aparentemente não são boas ou não estão manifestando o bem, ou aparentemente manifestando o mal. E também na Bíblia não consta aquela frase linda e maravilhosa que diz que devemos amar uns aos outros. Ela não diz assim, amar somente os legais, somente os bons. Ele diz amar a todos, independente de serem bons ou aparentarem estarem fazendo o mal. Mas atenção, isso não significa que na Seitonei diz que a gente deve fechar os olhos porque está errado, porque foi feito de errado. Não é isso. Nós não devemos amar o ato, mas sim a pessoa acreditando que mesmo que ela esteja cometendo algo errado, na essência, no fundo, existe aquele Filho de Deus perfeito, criado à imagem e semelhança de Deus. É isso que é ser Filho de Deus. É a esse Filho de Deus que nós nos referimos. Mas nós, como já foi falado também, através do livre-arbítrio que nos foi concedido por Deus, muitas vezes cometemos erros. Deixamos que a nossa mente seja iludida pelas coisas materiais, pelas coisas do mundo fenomênico aqui. E acabamos nós mesmos não manifestando o amor corretamente ou usando inadequadamente as palavras. E por que as pessoas também a gente não pode fazer isso com a gente, se a gente próprio faz isso? E as pessoas ao nosso redor estão fazendo isso justamente para nos ensinar, como se fosse um espelho, dizendo, quando eu quero apontar, você está fazendo coisa errada, tal, na verdade eu estou apontando um espelho. Se ela manifestou isso na minha frente, na minha vida, é porque ela está querendo me ensinar. Eu também não estou fazendo algo correto. Eu preciso fazer uma grande reflexão na minha mente, na minha forma de pensar, na minha forma de agir. Por isso que diz, né, que o mundo fenomênico, na Seitonei ensina, o mundo fenomênico é reflexo da minha mente. Tudo que acontece na minha vida está refletindo algo. E esse algo é para mim, para nos ensinar alguma coisa, ok? Eu gostaria de complementar. Eu também fiz essa reflexão, né, sobre o espelho. A maioria das pessoas tem espelho em casa, né? Então, no espelho a gente pode ver como é que está o cabelo, como é que está a roupa. E na nossa vida diária, quando a gente pensa no segundo pilar do ensinamento da Seitonei, que tudo é reflexo da nossa mente, o que acontece ao nosso redor, a gente se emociona, porque Deus fez tudo tão perfeito, que para a gente ver como é que está o nosso coração, como é que está a nossa alma, nós temos o outro ao nosso redor que nos mostra, tanto em casa, na nossa família, no nosso local de trabalho, com os nossos vizinhos, todos são espelhos e mostram como é que está o nosso coração, como é que está a nossa alma. E o mestre, aqui no livro Convite à Felicidade, volume 1, o mestre Masaru Taniguchi diz, na página 67, ele dá uma dica,
de como a gente deve fazer quando acontece essa situação, quando tem alguém aí que se comporta dessa forma conosco, né? Quando é um carrasco, quando faz alguma coisa errada. Olha a dica fantástica que ele dá. Ele não diz para a gente ficar bravo, para a gente revidar. Ele diz o seguinte: ore pela felicidade do outro. Mesmo que surja algum problema, você não deve imediatamente ter pensamentos de julgar o próximo, amaldiçoar o próximo, logo dando a culpa nele. A culpa é do fulano que está fazendo isso. Quando tiver tais pensamentos, a vibração mental negativa sua provocará no universo algum distúrbio, tendo você como centro. Então, você será um centro magnético que atrairá vibrações mentais dissonantes, que se sintonizam com seu pensamento. E isso provocará, inevitavelmente, a sua infelicidade, não a da pessoa que está fazendo, que está sendo carrasco com você, mas é com você mesmo, né? E nós devemos, então, ele dá a dica de fazer a mentalização para perdoá-la. E ele dá até uma dica aqui: eu te perdoei e te quero bem e oro pela tua felicidade. O mestre Masaru Taniguchi diz que mentalizando assim, silenciosamente, as palavras que abençoam a pessoa, será então restabelecida a ordem de Deus. Eu gostaria de complementar um pouquinho também, porque muitas vezes a gente que faz assim, orientações e a gente percebe que muitas mães têm esse sentimento em relação ao próprio filho, que seu filho está sendo um carrasco, que ele é ríspido, que ele não, né, não dá aquela atenção. E tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que na verdade são duas, e ela diz assim: quem julgar as pessoas não tem tempo para amá-las. Então, o mestre nos coloca sobre a questão da imagem verdadeira, que às vezes é um pouquinho difícil da gente compreender, mas que faz toda a diferença quando a gente precisa lidar com uma situação como essa. Porque quando você vê o outro, quando você vê a si próprio como um filho de Deus, com os olhos de Deus, você consegue ver o outro também. Então, você consegue transcender. Vamos imaginar que essa situação que o outro está, vamos imaginar que ele esteja com uma camiseta muito suja, tá? E ele está passando por tudo aquilo. E, na verdade, você vai ouvir, né? Você vai ouvir o outro, é como se estivesse tirando aquela camisa suja dele, sabe? E aí você, através da sua mente iluminada, mente de luz, você vai, né? Aquele sentimento de que você e aquela pessoa é uma só, você consegue passar essa vibração de amor, esse sentimento de bondade para o outro. Aí seria como você estivesse lavando aquela camisa e devolvendo ela limpa. Sabe? E muitas vezes a gente segura a camisa do outro, você ouve o outro, mas você não tem aquela empatia de acolher. Aí a Madre Teresa de Calcutá, numa outra frase, ela diz assim: ame-me quando eu menos merecer, pois é o momento que eu mais preciso. Então, muitas vezes, a gente tem uma pessoa na própria família que está precisando ser amada, e está precisando de um carinho, que está precisando ser ouvida, né? E quando a gente se coloca no lugar dela, né? Eu passei por isso, quando eu me coloquei no lugar dos meus pais, que eu fui orientada a agir dessa forma, isso é empatia. Quando eu me coloquei no lugar dos meus pais, eu fiz uma retrospectiva de toda a vida dos meus pais. Desde lá eu procurei saber tudo sobre a vida deles. E foi onde que eu consegui compreender, entender que não cabia em mim tal julgamento. Muito obrigada. Nossa, que bonito, que forte, né? Na verdade, né? É o amor, né? Acho que o amor verdadeiro é o que abre essas portas, né? Acho que encaminhar em direção a essa verdadeira empatia, a entender, né? Esse ser um com o outro.
Durante as falas, né, foram mencionadas, né, algumas práticas, né, tipo orar pela felicidade do outro, foi falado sobre perdoar. A gente tem, né, na Setionê uma oração do perdão também, né, que dá para ser utilizada. Eu queria também, já que já estamos falando, né, sobre algumas práticas, pedir para vocês, né, mencionar mais algumas práticas que o pessoal poderia fazer, né, para conseguir ver as partes positivas, mesmo quando elas estiverem enfrentando, sabe, uma situação dessa, né? Desde elas estarem tendo dificuldade, né, de lidar com alguém nesse momento, ou algumas pessoas, né, que ficam implicando, né, com ela, né, também, com quem às vezes está nos ouvindo nesse momento. Então, tem a oração, orar pela felicidade do outro, então talvez explicar um pouquinho mais sobre isso, sobre o que é a oração do perdão, e se tem mais alguma prática que dá para a gente fazer para poder ver essas partes positivas, né, de todas as pessoas, entender esse amor verdadeiro, né? Sim, na verdade, essa questão, assim, a gente tem que fazer uma reflexão muito grande em relação à questão do perdão, porque vamos supor que neste momento a gente está com rancor de alguém. E nós sabemos que isso não é bom, né? Então queremos deixar esse sentimento, mas muitas vezes a gente não consegue. Então por que que acontece isso? Por que que a gente não consegue perdoar? Então, na verdade porque a sua própria mente está com rancor. É por isso que você não consegue perdoar. Então o mestre nos coloca essa questão de você ver o lado positivo de você perdoar. Na verdade, você tem que mudar a sua atitude mental em primeiro lugar, porque uma mente rancorosa, ela não consegue perdoar o outro. Então, o mestre nos coloca, né? Invoca a presença de Deus, que Ele realize aquela oração de perdão através de você. Aí é se fundir com a imagem verdadeira do outro. É você purificar totalmente a sua mente e se fundir com a imagem verdadeira do outro. Eu tive muita dificuldade na questão do perdão, em relação principalmente aos meus pais, porque, na verdade, eu fazia da Janete, né, que tinha mágoa, que tinha ressentimentos para eles, então não funcionava. Então, perdoar aquelas pessoas que a gente ama, substituindo aquela mente de rancor pela mente de amor, né? Então aí você consegue começar a ver o lado positivo. É a prática do ensinamento. Nós temos aí as revistas, né, que estão sendo divulgadas, que a gente precisa passar isso para as pessoas, né, Fonte de Luz, Mulher Feliz, Mundo Ideal. Vamos divulgar esse ensinamento, essa verdade que é maravilhosa, né? Outra prática importante que a gente pode mencionar nesse instante, além do perdão, que é fantástico, no livreto Shinsokan e outras orações, nós temos a oração do perdão, e como a Petra Janete falou, não é o nosso eu fenomênico que perdoa, né? Mas é a nossa imagem verdadeira, o nosso Deus interior que concede esse perdão. Porque, na realidade, essas coisas negativas, nada disso existe. Só existe Deus e o que vem de Deus. Só existe a imagem verdadeira. E todas essas situações que se nos apresentam no nosso dia a dia são realmente lições que nós estamos, oportunidades que nós estamos tendo, né, para realmente nos amarmos mais e, através do nosso amor, da nossa conscientização, da nossa imagem verdadeira, poder transferir isso para o outro. Eu lembro que uma vez, no final de uma reunião, uma senhora veio falar comigo: Pretor, eu preciso falar com a senhora. Eu disse: pois não. Ela disse: eu estou numa situação insustentável. O meu filho, a minha nora, eles moram no mesmo terreno que eu. Eu moro na frente, eles moram nos fundos. E não tem mais condições da gente morar juntos. Se tornou insustentável. E eu não tenho condições de me mudar para um outro lugar, e meu filho também não tem condições de se mudar para um outro lugar. E daí ela falou, se mencionou palavras assim horríveis da nora. Aí eu olhei para ela e disse: a senhora por acaso tem um caderno, um bloco com folhas em branco em casa? Ela disse: tenho, preletora. Então, quando a senhora chegar em casa, a senhora corre, a primeira coisa que a senhora faz, vai lá e procura onde é que está esse caderno. E uma caneta, e deixa ali perto, na sala, na cozinha, onde a senhora fica com mais frequência. Aí eu perguntei: a senhora tem netos? Tenho, preletora, tenho 2.
Quem leva os netos na escola? A minha nora. Quem busca os netos na escola? A minha nora. Por acaso, ela descreveu a casa nos fundos, que tinha uma área. Por acaso, a senhora vê a sua nora estender roupa? Ela lava a roupa da família? Sim, pretor, ela lava. E a senhora alguma vez já sentiu o cheirinho do feijão quando ela cozinha feijão? Ela cozinha, a sua nora? Ela disse, sim, a minha nora cozinha. Eu já estava, acho que, deixando ela irritada. E daí eu disse: "E ela limpa a casa? Ela varre? A senhora vê ela varrer a área?" Ela disse: "Sim, ela varre." Eu disse: "Então, a senhora está com um caderno ali, um bloco com folhas em branco e a caneta. Toda vez que a senhora observar um aspecto desse, a senhora corre no caderno e escreve: 'Minha nora é maravilhosa, ela leva meus netos na escola. Minha nora é maravilhosa, ela busca meus netos na escola.'" E assim a senhora vai escrevendo. Nós temos também na Seitonoye o diário do elogio, que nós podemos também preencher. E daí ela olhou para mim inacreditavelmente, ela não estava imaginando que aquilo ali pudesse dar resultado. Ela disse assim: "É só isso, preletora?" Eu disse: "Sim, é só isso." Passou-se um tempo, ela voltou e disse: "Preletora, eu quero falar com a senhora." Eu disse: "Pois não." Ela olhou bem nos meus olhos e disse: "A minha nora é maravilhosa, é a melhor nora do universo." E eu, naquele momento, eu pensei: "Nossa, será que existiam duas noras? A nora maravilhosa estava escondida em algum lugar?" Não. Na realidade, só existe a nora da imagem verdadeira, só existe o marido da imagem verdadeira, só existe o filho da imagem verdadeira. Esse é um ensinamento grandioso que nós temos à disposição para praticar no nosso dia a dia. Nossa, que maravilhoso, que relato fantástico, né? É, E já que a gente está falando, né, de empatia, vamos aprofundar um pouquinho mais, né, sobre o que é empatia, como que é sentir essa empatia pelo próximo, né, segundo a visão da Seichonoye. Então, o que é essa empatia, né, segundo o olhar, né, dos ensinamentos da Seichonoye? E já emendando, né, na pergunta, né, como podemos praticar também essa empatia, né, dentro, às vezes, com pessoas, né, que pensam muito diferente da gente, que agem diferente da gente, né? Então, eu acho que o relato, né, que a preletora Araci trouxe, ele traz bastante disso já, né? Um pouco desse contexto. Daí eu acho que é só aprofundar um pouquinho mais e vai ser fantástico. Na realidade, né, a empatia dentro do ensinamento da Seitonoye trata-se de compreender, né, entender os sentimentos, as emoções do outro, das outras pessoas, colocando-se no lugar do outro, né, sem julgamento. Se eu sou filho de Deus, o outro também é filho de Deus. Então nós temos que ter isso sempre em mente, né? Eu sou filho de Deus, o outro também é filho de Deus, todos os seres humanos são filhos de Deus. E essa questão da empatia, eu vejo que ela também está bastante ligada à norma fundamental de praticância Seichonoye, ver somente as partes positivas das pessoas, coisas e fatos, né? Isso é um treinamento que a gente vai fazer no nosso dia a dia. E no canto em louvor à natureza, que é maravilhoso, eu indico a todos que estão assistindo a sua leitura, o seu estudo, na página 32, o professor Masanobu Taniguchi diz o seguinte: "Não se esqueça de que Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. Sendo Deus o todo de tudo, as pessoas que são a sua própria imagem, tudo foi dado, tudo já foi dado para todos nós. E é através das pessoas que Deus ajusta todas as coisas em seu respectivo lugar e faz manifestar a ordem da grande harmonia na face da Terra. A consciência do indivíduo se eleva a níveis mais altos nos seres humanos. Não vos esqueçais da suprema qualidade do ser humano. De todos os seres viventes na face da Terra, o ser humano é o mais capaz de pensar nos outros, de sentir essa empatia, né? O sentimento de unidade entre si mesmo e os outros é o que torna realmente o ser humano um ser humano. A consciência individual
é conhecer profundamente a si mesmo, é tornar-se consciente da sua natureza original, que é a de filho de Deus. Quando nós ampliamos a nossa consciência e sentimos lá no fundo do nosso coração, da nossa alma, conseguimos viver sob esse prisma espiritual, de que nós somos esse filho de Deus perfeito e maravilhoso, nós conseguimos transferir isso para as outras pessoas, né? E para terminar, que ele diz assim, ó, aqueles que conhecem perfeitamente o seu próprio eu, ouvem a voz de Deus em seu interior. Como sabem que em Deus não existe o outro, eles são capazes de pensar nos outros como se fossem eles próprios. Em outras palavras, eles têm a consciência de que eu e os outros somos um perante Deus. Na minha reflexão, isso reflete, né, o que é a empatia na Seiichi Onoye. Legal. E falando sobre como praticar empatia com pessoas que pensam diferente da gente, né? Poxa, ultimamente no mundo, né? A gente viu o quanto ele tá meio chatinho, né? Tudo um monte de divisões entre nós e eles. De repente, no futebol, Brasil contra a Argentina. Esquece a Argentina depois do 7-1, é Brasil contra a Alemanha, né? Prefere Coca-Cola ou Pepsi, Heineken ou Stella e tal, né? Mas Nelson Rodrigues, né, o cineasta, dramaturgo, ele não disse que toda unanimidade é burra. Não bem assim ao pé da letra, né? Mas o mundo não seria uma chatice se todo mundo pensasse igual, mesmo num casal. São duas pessoas que vieram de famílias diferentes e que, por mais que tenham afinidades, elas são pessoas diferentes. É por isso que elas se apaixonam umas pelas outras, né? E a natureza também mostra isso pra gente. Olha quanta diversidade a gente tem na natureza. Imagina se todos os países, todos os lugares do mundo tivessem a mesma cara, a mesma comida, a mesma roupa, a mesma cara. Não teria para onde a gente viajar, não teria o prazer de fazer uma viagem gostosa e conhecer lugares novos, pessoas diferentes, culturas diferentes, inclusive culinárias diferentes. Então, o mundo nos ensinou, o mundo é diverso. Por que a gente tem que achar que todo mundo tem que ser igual a gente? E é justamente nessa diversidade é que a gente aprende novas coisas, a gente evolui junto com todos eles. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer uma citação aqui, um pequeno relato muito importante que aconteceu agora recente. O mestre nos coloca a respeito da empatia, né, que tudo que é criação de Deus, nós somos unos. Então, em relação à natureza, eu tenho 6 netinhos e o mais velho, aliás, são 8, né, 2 no plano espiritual. E o mais velho, que tem 11 anos, fazendo 12 anos agora esse mês, ele é autista, TDAH, e é um espírito muito especial na vida de cada um de nós. E ele quer ele quer cuidar dos animais. E é tão interessante isso que nós tivemos agora, nós estávamos na chácara no final de semana passado, e nós vimos um casulo. Na verdade, acho que foi meu filho que viu e mostrou para ele, estava assim numa cadeira, e essa criança ficou assim de um jeito, porque ali tinha um parasita junto, e aí a minha nora foi pesquisar tudo que poderia estar prejudicando aquele casulo. E essa criança ficou em desespero, vovó, porque, né, o sonho dele era ser veterinário, então tudo que envolve animal, meu filho até colocou o celular perto para ele ver que já tinha ali, né, tinha vida ali. E aí esse menino ficou, ele, vovó, mas será que ela vai vir? Ela vai voar? Aí ele falou, ele me puxou de lado, ele falou, vovó, vem fazer uma oração comigo, você faz uma oração para que a borboleta possa vir, para ela ter vida, e eu quero que ela voe. E aí eu fiz o canto evocativo de Deus, fiz a oração, e expliquei para ele, falei, você lembra do titio Lucas, que tem o seu nome também? Que ele veio, ele ficou por pouco tempo, e ele precisou retornar ao plano espiritual. Então, se ela tiver a missão aqui, ela vai cumprir, mas às vezes ela precisa retornar assim como o seu tio. Então,
Vamos entregá-la nas mãos de Deus, vamos orar para que ela seja feliz de qualquer forma. E aí, ele não se contentou. Ele falou, vovó, vem fazer uma oração. Eu vou fazer a oração agora, eu posso? Falei, claro que você pode. Esse menino se colocou em posição de oração, ele fez o canto evocativo certinho, e ele fez uma oração a Deus pela vida daquela borboleta, que aí eu fui sentir realmente essa empatia, esse amor que o mestre nos coloca, né? E no mesmo dia tinha uma pombinha que estava ali no coqueiro e que estava com o filhotinho e poderia vir chuva, ele orou para que não viesse chuva até que aquele filhote voasse, para que não acontecesse nada com ele. Então, olha, gente, que espírito de luz, que lição que dá para a vida da gente. Então, essa empatia, essa unicidade com todos os seres, com a natureza, com tudo, realmente é grandioso, né? Muito obrigada. Nossa, que emoção, que bonito. O nível, né, de pureza, né, da empatia, né, de sentir, né, essa unicidade com tudo, né, praticamente com todas as coisas, né. Então, eu acho que aí está o cerne, né, para a gente ter, né, aprender a ter esse olhar, né, talvez trazer essa pureza do coração da criança de volta, né, que aí acho que a gente entra na nossa natureza divina, né, para conseguir visualizar esse belo, né, esse amor de Deus que está envolvido em todas as pessoas, em todos os seres. Eu vou entrar num outro ponto do assunto aqui agora, para a gente poder refletir, porque talvez muitas pessoas em casa estejam passando, né, por situações parecidas, né? Sei lá, de repente alguém que está nos assistindo nesse momento não consegue lidar, por exemplo, com relacionamento com seus pais. E pode até ser que não suporte, sabe, os pais. Às vezes esses pais nem estão mais presentes, porque às vezes já partiram, né, para o plano espiritual, mas ainda carrega, sabe, dentro do coração, às vezes mágoa, tristezas, né? Bom, na Seichoné nós aprendemos que agradecer e reverenciar nossos pais é a base para a transformação de nossas vidas. Que dicas vocês poderiam deixar, né, para que possamos melhorar nossos relacionamentos, pensando agora, né, nos nossos pais, ou até mesmo começar a desenvolver empatia por eles, né? Entender, sei lá, às vezes se ele foi carrasco, se ele foi ríspido, ou se a mãe, sei lá, às vezes agiu de uma forma, né? Entender como ter, né, essa empatia, né? E muitas vezes esses nossos pais, eles pensam diferentes de nós. Agora, trazendo, né, para os jovens mesmo, né? Os jovens, eles, às vezes, a forma como o jovem pensa é totalmente diferente do como os pais pensam. Então, como encontrar esse ponto comum, né, para que a gente possa realmente trazer essa empatia, trazer essa relação e trazer, né, essa conexão mesmo de coração, né, com os nossos pais, né? Os nossos pais são uma presença tão constante na nossa vida que a gente esquece de tentar conhecê-los, né? A gente só acha que eles devem conhecer a gente, eles devem pensar na gente e tal, mas a gente não está acostumado a pensar na vida dele, de como que foi, pode ter sido a infância deles, como que foi a educação deles, como que foi a vida deles antes, na infância, na juventude, antes de a gente nascer. E a gente muitas vezes não conversa muito com os nossos pais sobre isso. E aí a gente acaba assim reclamando por que que eles agem dessa forma, por que que eles pensam dessa forma, por que que eles falam dessa forma, sem entender que de repente ele foi educado daquela forma e a forma que ele nos educa é a forma que ele aprendeu junto com os pais deles, Natal, né? E sobre isso tem um relato bem bacana, aliás tem vários relatos no livro Existe um modo esplêndido de viver, no capítulo 6, é de autoria do professor Seiichi Taniguchi, do mestre Seiichi Taniguchi. É de uma menina que os pais eram separados lá, tal, e desde criança ela ouviu falar muito, foi educada pela mãe, né, junto com a irmã, e elas, tanto a mãe quanto a avó, falavam muito mal do pai dela. Então ela acabou adquirindo um ódio, uma aversão muito grande pelo pai. E essas meninas cresceram com isso, tal, e achava que o pai rejeitou, não sei o quê, abandonou, tal, né, um monte de coisa.
E ela foi crescendo, crescendo tal, ela lutou, estudou muito para ser alguém na vida tal, conseguiu um bom emprego, ela encontrou um marido maravilhoso, casou com ele, teve 2 filhos lá, maravilhosos lá tal, mas ela vivia infeliz, nada que ela fazia dava muito certo tal, né? E nesse ponto assim que ela estava bem triste, bem desesperada, lá, tal, ela conheceu a Seitonê e a frase que mais impactou a vida dela foram as palavras que tem na Revelação Divina da Grande Harmonia, onde diz assim: mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Então, nessa hora, caiu a ficha o porquê que a vida dela não estava dando certo. Era por causa desse sentimento de não conseguir agradecer ao pai dela. E como agradecer a um cara que abandonou, que arranjou amante, abandonou a família, foi morar com a amante, não sei o que lá tal, né? E ela sempre foi orientada, não é a esse pai que você tem que agradecer, é aquele pai que te deu a vida, né? Então ela foi fazendo várias leituras de sutra, meditação Shinsokan, oração do perdão, até que ela realmente decidiu entrar em ação. Nada disso adianta se a gente não puser colocar em ação, né? E ela resolveu ligar para o pai dela. Lógico, com aquele medo de repente ela atender e ela querer despejar. Você é um vagabundo, você é isso, você é aquilo, abandonou a gente, nunca me amou, né? Mas, de tanta oração que ela já tinha feito, na hora que o pai atendeu, ela ficou assim tão feliz por ele ter atendido, e eles conseguiram conversar por 30 minutos mais ou menos, assim, com bastante, assim, bastante tranquilidade, né? E no final da ligação, ele disse para ela assim: poxa, fiquei muito feliz de você ter ligado para mim, muito obrigado. Aí, quando ela desligou, essas palavras de gratidão do pai dela ecoaram tão fundo dentro dela que ela pensou assim: poxa, meu pai nunca fez nada de ruim comigo. Eu simplesmente ouvia falar que ele era isso, era aquilo, tal, né? E fui levado e não via a essência dele. Nossa, como que ele deve ter sofrido, vivido sozinho por muito tempo, na solidão, ninguém para conversar. Eu não parei para conversar com meu pai, né? E quando ela fez toda essa reflexão, ela realmente conseguiu agradecer do fundo do pai dela, pela vida que ele deu para ela, pela pessoa que ele é. Aí tudo se harmonizou e a vida dela voltou o quê? Ao normal. Né? Aí depois o pai dela ligou novamente, me chamou para sair e hoje convivem na extrema harmonia. Ela levou os 2 filhos para conhecer um avô que eles não conheciam ainda, tal, e tudo na vida dela começou a melhorar, tudo que não dava certo, estava emperrado, começou a dar certo. Por quê? Se não consegues agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Leia esse relato, é bem bacana. Outra dica importante para todos que estão nos assistindo: se alguém tiver realmente alguma situação com pai e mãe, é importantíssimo a gente encarar essa situação de frente e resolver através do amor e do perdão. E nós temos na Seichonoye, vá lá no site www.sni.org.br e localize ali. Nós temos várias academias de treinamento espiritual, onde ocorrem seminários de 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Tem seminários específicos de gratidão aos pais, tem seminário do perdão, que eu tenho certeza absoluta que você vai enxergar toda essa situação, todo esse problema, todo esse embrolho de uma forma diferente. E que lá você vai realmente ter o encontro com o seu eu verdadeiro e o seu pai da imagem verdadeira. Aqui no livro A Prosperidade em Suas Mãos, do Pretor Yoshihiko Yosaka, ele fala 10 atitudes que rejeitam a prosperidade e 10 dicas para a gente prosperar. E na quinta atitude mental que rejeita a prosperidade, sabem qual é? Ter ressentimento aos seus pais. Nós temos uma ligação vertical com nossos pais. Nossa origem é espiritual, nós viemos de Deus. E nossos pais são o canal entre nós e Deus. Eles nos deram a vida, nos oportunizaram a gente ter essa vida maravilhosa que a gente tem e que a gente constrói a cada dia. Então, nesse relato aqui,
é o relato de um advogado que justamente ele não via mais saída na vida dele. Ele, quando criança, saiu de casa, ou ele tinha 12 anos, o pai dele tinha mostrado para ele onde onde é que ele guardava o dinheiro, né, as economias, e o pai dele, só eles sabiam, nem a mãe não sabia. E um tempo depois veio o melhor amigo do pai, passou uma semana lá, foi embora, e o pai depois descobriu que tinha sumido o dinheiro. Então ele apanhou muito do pai, o pai condenou ele, disse que foi ele que tinha pego o dinheiro, e piorou a situação quando o filho disse que não, que quem pegou o dinheiro foi o melhor amigo, né? Então o pai surrou bastante ele, e ele decidiu sair de casa com aquela idade, de 12 para 13 anos. Dali, tem no relato toda a forma que ele construiu a vida dele, sempre com o objetivo de se vingar do pai, né? Se tornou um advogado, mas nada dava certo na vida dele. Até que ele teve que sair da profissão de advogado, fazer outro trabalho para sobreviver. Então, um grandioso amigo convidou ele para participar de um seminário de treinamento espiritual da Seiichi Onoye. E lá, quem estava orientando era o professor Yoshihiko Yasaka. Então, eles falaram muito no seminário sobre o amor aos pais, o perdão aos pais. Teve a prática da purificação da mente, que é uma prática onde nós registramos apenas os aspectos negativos, sentimentos negativos que nós temos em relação a pessoas, fatos e coisas. E naquela purificação, em algum momento, ele conseguiu ser tocado, né, pelo coração e agradecer profundamente ao seu pai e dizer: obrigado, papai, obrigado, papai. Saindo do seminário, ele foi direto lá para a fazendinha no interior de Minas procurar, né, o pai. Aquela fazendinha já não existia mais e ele foi se informando, até que ele achou a casa onde o pai estava morando. O pai estava sentado lá na frente da casa e sentiu uma alegria enorme quando ele viu o filho chegar e disse: há tantos anos eu estou sentado te esperando diariamente. Então o filho ficou ali, né, vários dias com o pai. Eles se reconciliaram, ele sentiu esse amor grandioso pelo pai, entendeu que as razões, não importam as razões, importa, né, realmente que o pai é vida de Deus que proporcionou a sua vida. E com essa reconciliação, com esse amor ao pai que ele voltou a sentir, que já existia dentro dele, mas que ele não estava manifestando, ele voltou para Minas Gerais, para a cidade onde ele estava morando, voltou para a atividade de direito, ser advogado, e começou a prosperar muito. Então, ele foi pessoalmente na sede central, agradeceu ao professor Yoshihiko Yasaka pela orientação que ele recebeu naquele seminário e por quanto, né, essa reconciliação com o pai transformou a vida dele. Eu gostaria de fazer uma citação dentro desse tema também. Nós temos o livro, volume 14, Ética e Educação da Verdade e da Vida, é um livro para a gente estudar também sobre essa questão da ética, né, que envolve a questão da empatia, do amor também. É uma dica maravilhosa de leitura, né? O leitor comentou sobre o livro Existe um Modo Esplêndido de Viver, do professor Seiichi também, tem relatos maravilhosos, né, professor Shizu? É maravilhoso. A minha experiência em relação aos meus pais, eu me lembro que na época, né, são muitos anos atrás, a gente fazia correspondência pelo correio, né, lá na academia de Biúna, foi através de uma cartinha, foi através do diário de elogios, né, eu lembro que eu mandei uma carta dizendo assim, não tinha abraço, não tinha beijo, não tinha eu te amo, sabe? E eu tomei a decisão de me aproximar dos meus pais. E aí foi uma carta que eu mandei, eu me lembro que eu morava em outra cidade, eu me lembro que eles não falaram nada, mas o dia que eu cheguei lá, o abraço que eu recebi, né, e a transformação que foi dali para frente. Então, muitas vezes a gente quer que o outro faça, mas quando a gente toma a iniciativa, né, e eu fazia todos os dias, né, a oração de perdão, fazia o diário de elogios, né, então, na verdade, muitas vezes a pessoa faz o diário de elogios de uma forma assim, maquinal, né, tá ali, vai escrevendo, mas não é uma forma técnica, na verdade, né, ou um expediente para você melhorar o outro. Quando a gente pensa em escrever o diário de elogios, e você pensa em fazer para melhorar o outro,
o resultado realmente ele não vai ser positivo. Ele tem que ser direcionado quando você faz um elogio, quando você escreve, você mentaliza ou você fala, são as 3 formas da gente manifestar a palavra, ele deve ser dirigido para o bem absoluto. O que seria esse bem absoluto? É a perfeição que está por trás daquela aparência fenomênica daquela pessoa, daquele pai que de repente não era aquilo que você queria, aquela mãe que não era aquilo que você queria. E aí, quando você fecha os olhos, né, você pensa em você mesmo e você diz, o que você acha de você? Aí você começa a marcar o diário. O que você acha do papai? O que você acha da mamãe? E aí a gente começa a ver uma transformação interior dentro de nós, né? Então, na verdade, quando a gente escreve os elogios, a gente está habituando a nossa própria mente a ver somente o bem, o belo no outro, né? Então, portanto, o elogio, ele não é para melhorar o outro, mas sim é a nossa maneira de ver o outro como filho de Deus, seja no nosso pai, seja na nossa mãe, e aí é uma reflexão. Em que lugar da minha vida eu estou colocando os meus pais? Então, a força espiritual de papai e mamãe, a qual devemos reverenciar assim na máxima potência nossa, porque através de Deus, os nossos antepassados, os nossos pais, é que nós estamos aqui hoje. Muito obrigada. Sabem que quando eu me tornei preletora da Seite Onoye, há 22 anos, eu pensava no começo, será que eu vou ser uma boa preletora? Eu não tenho nada assim de muito grandioso que aconteceu na minha vida. Por exemplo, eu vi os preletores falarem sobre a situação com seus pais, sobre falência, sobre coisas negativas, e eu dizia para mim mesma, meu Deus, será que eu vou ser uma boa preletora? Eu não vou ter esse relato assim tão contundente para dizer que eu odiava meus pais e que depois eu me reconciliei, que eu fiz as práticas. Mas, na realidade, às vezes, a gente pensa que não tem nenhuma questão, mas lá no fundo da nossa alma, tem alguma coisa guardada que não é tão positiva, que não é tão boa em relação aos nossos pais. Esses dias mesmo, com esse calor intenso, aí de quase 40 graus, me veio de repente na mente, o meu pai, ele trabalhava na fundição, trabalhava no forno, fazia peças, né, fundia peças. E naquele calor intenso, eu no ar-condicionado, no conforto, trabalhando, me veio assim a mente do meu pai, indo de bicicleta para o trabalho, não era perto, e trabalhando naquele forno quente. Eu pensei, meu Deus, hoje, como seria ele na frente daquele forno, fundindo as peças e fazendo aquele trabalho dele com tanto amor. Eu lembro que uma vez ele contou que veio um engenheiro e disse, nós vamos fazer peças novas, tem que colocar tanto de areia, tanto disso, tanto daquilo. E ele olhou para o engenheiro e disse, isso aí não vai dar certo. E o engenheiro disse, não, mas está aqui a fórmula, vamos fazer. Aí meu pai fez, só que deu errado. Aí depois, então, o meu pai fez de acordo com a experiência que ele tinha no dia a dia e a peça saiu perfeita. E eu comecei a pensar em tudo isso e lembrei que uma vez, quando eu vinha vindo da escola, vinha vindo um colega comigo e eu parei na esquina, numa casa linda de material, e disse, ai, tchau, tchau, até amanhã. E entrei naquela casa como se fosse minha, e não era. A minha casa era do outro lado da rua, umas 3 quadras adiante, era simples, de madeira. E essa semana, quando eu lembrei do calor, lembrei do meu pai naquele forno de fundição, indo de bicicleta, voltando de bicicleta, e lembrei daquela cena que eu devo ter sentido vergonha que eu morava naquela casa de madeira, eu pensei, alguma coisa ainda no íntimo tem o nosso subconsciente, que nós precisamos limpar, purificar, né? E naquele momento, então, eu chorei de emoção e agradeci a Deus pela minha família, pelo meu pai, pela minha mãe, e senti, assim, nítido a presença deles ao meu lado, e me senti muito feliz. E sou muito feliz, realmente,
por estar nesse ensinamento e poder divulgá-lo cada vez mais ao maior número possível de pessoas. Muito obrigado, né? Parabéns. Nossa Senhora, que emoção, né? Que momento show, né? E refletindo, né? Ouvindo vocês falando, né? Sobre os pais, né? Eu penso muito, né? Sobre o amor silencioso deles, né? Às vezes a gente não para perceber, mas o amor deles se manifesta de forma silenciosa. Eu fiquei lembrando, né, pensando no meu pai, né, por exemplo. Meu pai, ele é homem da roça, né, do jeito dele, durão. Ele jamais ia chegar para mim e falar, filho, eu te amo. Mas eu vejo nas ações dele o amor dele. Eu aprendi a olhar isso, né, dentro das ações dele, o amor dele. É quando ele faz um cafezinho, é quando ele traz um presentinho, quando ele faz alguma coisa assim. Ele sempre tenta trazer um mimo. E ali estava o amor silencioso, né, do meu pai. Eu aprendi a olhar o eu te amo dele dentro de cada um desses detalhes. Então, às vezes, tudo isso, né, que a gente está refletindo, pensando hoje, está nesses pontinhos. Às vezes, esses pontinhos que estão ali acontecendo, a gente consegue achar o, o grande amor verdadeiro que ali está presente. Bom, para fazer mais uma pergunta, né? Sobre como nós recebemos, né? Tudo que acontece à nossa volta, né? A gente tem um filtro mental, né? Vamos assim dizer. Então, nós conseguimos melhorar a nossa receptividade mental aos fatos que acontecem à nossa volta. Então, por exemplo, às vezes a gente está falando de empatia, está falando sobre várias coisas, né? A gente falou de relacionamento de pais, falando sobre filhos, falando sobre diversas coisas, né? Do nosso dia a dia. E às vezes tudo isso que acontece à nossa volta, ele não vem para nos oprimir ou para algo nesse sentido, né? Na verdade, é no sentido de que as coisas que acontecem à nossa volta, elas estão no sentido de compreender que, às vezes, a crítica que o outro trouxe para a gente, ela não tem intenção de nos machucar ou de combater eu como pessoa, mas sim de apresentar que às vezes pode ser que exista uma nova visão, uma outra possibilidade que talvez a gente não tinha parado para pensar ainda sobre aquilo, sobre aquele assunto. Então, a gente pensar no refletir sobre as coisas que acontecem à nossa volta. Então, é isso que eu queria, né, para a gente encaminhar aqui, né, trocar uma ideia sobre esse assunto. Nós temos um dos pilares do ensinamento de que o mundo fenomênico é reflexo da nossa mente. A gente já falou sobre isso, né? E quando aparecem pessoas assim que de repente surge como um pai muito rigoroso, um professor muito bravo, um chefe muito exigente ou um funcionário muito preguiçoso, tal, né? Isso, na Seitonei, no budismo também, é chamada ação do Bodhisattva que reflete os sons do mundo. O que é isso? Na verdade, esse Bodhisattva que reflete os sons do mundo, a gente pode dizer como se fosse um anjo, que ele tomou a forma dessa pessoa, seja de um pai, de um professor, de um amigo, colega de trabalho, de um funcionário, para nos ensinar grandes lições. Então, na verdade, quando a gente recebe uma crítica ou a gente quer criticar alguma coisa de alguma pessoa, na verdade é a ação desse anjo que está dizendo, para e reflete, faz uma reflexão, você, eu mesmo aqui, sobre como eu tenho direcionado meus pensamentos e meus sentimentos. E o legal que fala é que essa ação desse tal do Bodhisattva, que reflete os sons do mundo, ele não aparece somente na figura de pessoas, ele surge também como fatos, como acontecimentos, ou até como tragédias da natureza. De repente, ocorre uma grande enchente, uma chuva torrencial em algum lugar, é justamente para nos alertar, para nos ensinar que nós não estamos cuidando bem das outras pessoas, não estamos tendo empatia com as pessoas, com os animais e com a natureza. Então, isso tudo não é uma punição, não é um castigo, nem de Deus, nem de ninguém. É simplesmente uma lição que está sendo passada para todos nós. Então, vamos aprender essa lição. Beleza? Muito obrigado. Sabe, aqui no livro Orações Diárias, tem aqui, na página 51, o professor Masanobu diz o seguinte: eu agora me assento diante de Deus e, através da percepção da imagem verdadeira de todos os seres, sei que todos os seres humanos são iguais a mim, filhos de Deus.
Assim como Deus manifesta a sua vontade por meu intermédio, Ele faz também por meio de todas as pessoas. Da mesma maneira exata que sou filho de Deus, todos os seres humanos são ramificações de Deus e uma parte dele. Então, nós temos assim uma preciosidade que dentro das variações da meditação Shinsokan. Nós temos a tradicional, que está no livreto Shinsokan, né? Até no livreto Shinsokan são 7 declarações iluminadoras da Seichunei, tem até uma quarta lá que diz assim: o amor é o alimento da vida, a oração as palavras de amor constitui poder criador da palavra que concretiza o amor. Eu tenho essa faixa lá na minha loja, logo de entrada, tem essa faixa bem grande, assim, de entrada, né? Porque o amor é tudo, ele é o alimento da vida. E dentro dessas variações da meditação Shinsokan, que tem a tradicional no livreto Shinsokan, gente, esse livreto, ele é pequeno, mas ele é grandioso, né? Quantas coisas importantes. O Shinsokan das 4 mentes imensuráveis de Buda. Então, é uma meditação que eu gosto muito de fazer, que ajuda muito a expandir a nossa consciência, né? Então, essas 4 mentes imensuráveis, que seriam, então, a caridade, né? A caridade, a piedade, a alegria e a abnegação. Então, a caridade seria o desejo, assim, de que todos seja aquele desejo dentro de você, que todas as pessoas sejam felizes. E que elas vivem, assim, livres de sofrimentos, sem exceção. Então, seria aquele sentimento de caridade de ver o outro, né, nessa situação. Então, a piedade, que é logo a outra mente mensurável, seria aquele desejo de você aliviar o sofrimento do outro, sabe? Você livrar das suas angústias, de você não querer ver o outro sofrer. E depois temos a alegria, né? Você se sentir genuinamente alegre, feliz com a felicidade do outro. E a 4 mente imensurável, que seria a abnegação, que seria o desapego, a imparcialidade, né? A igualdade no amor, por todas as pessoas, por toda a criação de Deus, por todos os seres vivos. Então, é onde você expande a sua consciência e você expande esse amor que existe dentro de cada um de nós, e é onde você se funde com a vida do outro e você manifesta a verdadeira empatia. Muito obrigada. Às vezes, a gente nem termina de escutar o que o outro está falando, e a gente já vai criticar, já rebate instantaneamente, né? Porque nós queremos ter a razão. Então, dentro desse ensinamento grandioso da Seicho Noe, nós estamos sendo convidados a ter esse treinamento mental, anular o nosso egoísmo, né? E procurarmos viver onde nós estivermos sob o prisma espiritual, né? Então, o primeiro pilar da Seicho Noe, só existe a imagem verdadeira, só existe Deus e o que vem de Deus. Nessa oração, que já foi mencionada pelos meus colegas, orações diárias, oração para a grande harmonia entre Deus, natureza e seres humanos, no volume 2, essa oração mesmo que foi mencionada, na página 54, o professor Masanobu o professor Masanobu fala que aqui a nossa vida fenomênica, o nosso palco aqui de expressão, é como um teatro, nós somos os diretores, somos os atores. E ele disse, se a cena não está muito boa, se tem alguma coisa errada acontecendo, é simples, basta você reescrever o roteiro. E como a gente reescreve esse roteiro, que não está bom, que a gente está vendo, que a gente está atuando e não está bom, através do amor. Através do amor, nós podemos reescrever esse roteiro. O amor a nós mesmos e o amor ao próximo. Eu também ia mencionar a meditação Shinsokan, no volume 7, A Verdade da Vida, que é um volume fantástico da coleção de 40 volumes, que fala sobre a vida cotidiana. Na página 46, o mestre fala que se a gente tiver uma cédula de dinheiro toda amassada e suja, ela não vai perder o seu valor, por mais suja e amarrotada que ela se apresente. Você não ia recusar essa célula de R$200, por exemplo, se ela viesse para você amarrotada e suja.
Então, você jamais deve duvidar do valor intrínseco de uma pessoa, o valor de filho de Deus, por mais maculada de pecados que ela se apresente. Lembrei agora do Stardale. Stardale foi o maior criminoso, um dos maiores criminosos dos Estados Unidos. E quando ele estava lá na cela, pendurado de cabeça para baixo, muito tempo, naquele sofrimento, quando eles cortaram a corda, ele caiu no chão, ele viu o rosto sincero e amoroso de Jesus Cristo, e aquele olhar de Jesus Cristo, demonstrando todo o amor por ele, fez com que ele despertasse a sua natureza divina, né? Ele despertasse o amor que existia dentro dele, mesmo ele manifestando todos aqueles crimes. E ele, então, com toda essa revolução que houve na vida dele, ele tentou falar com os presos, falar sobre essa vida religiosa, mas ele não era muito ouvido, até que ele decidiu, então, ele fazer uma lista dos presos e fazer uma mentalização para cada um, emanando amor, né? E assim ele conseguiu transformar toda a situação dele vivendo naquela cela. Então, tem um livro maravilhoso, O Amor Supera o Castigo, do mestre Masaru Taniguchi, que conta toda essa história em detalhes. Mas, voltando ao volume 7 da Vida Cotidiana, do mestre Masaru Taniguchi, ele fala assim: o segredo de uma vida feliz. Cristo disse-nos para amarmos os nossos inimigos, mas quando passamos a ver todas as pessoas como filho de Deus, deixa de existir para nós um único inimigo sequer. E ele diz: o que fazer para conseguir alcançar tão elevado estado espiritual? Como alcançar esse estado espiritual? Para isso, é preciso treinamento mental. E daí ele fala que os males aparentes, as imperfeições das pessoas, inclusive as nossas, né, são falsos aspectos, comparáveis às nuvens que encobrem o céu. Atrás dessas falsas aparências existe a perfeição, do mesmo modo que atrás das nuvens existe permanentemente o céu azul. E daí ele fala, na meditação Shinsokan, durante 5 minutos, quando você estiver com o espírito concentrado na convicção de que você é um filho de Deus, mentalize ou diga em voz baixa as seguintes palavras de autossugestão: sou filho de Deus. Meu coração está repleto de amor. Por isso, eu não odeio fulano. Pelo contrário, eu o amo. Ele também passará a me amar, pois o amor atrai o amor. E assim reverencio todos os dias a natureza divina dele. E se nós praticarmos essa autossugestão, que está aqui na página 47 do livro A Verdade da Vida, volume 7, com certeza nós vamos rapidamente levando esse amor através da nossa vibração para a pessoa vai receber essa vibração de amor e nós também receberemos essa vibração de amor de volta. Porque nós todos somos um só, não existe o eu e o outro, né? Todos somos um só. E o amor realmente é algo maravilhoso, fantástico. Vamos treinar o amor. Muito obrigado. Nossa, quantos aprendizados valiosos hoje. Queria agradecer, né, a presença dos nossos orientadores, agradecer ao preletor Cláudio Chizu, muito obrigado pelas suas orientações maravilhosas. Nossa preletora Araci, muito obrigado por tanto amor e aprendizados nesse dia de hoje. A nossa querida preletora Janete, muito obrigado também, né, por todas as orientações. Lembrando que todos os livros mencionados pelos preletores aqui estão disponíveis, né, na livraria virtual livraria.sni.org.br. Anota o nome bonitinho de todos os livros que vocês ouviram aqui e aquele que chama mais atenção, você vai lá e faz esse investimento para a sua vida.
Novamente, queria convidá-los, né, a se inscrever no nosso canal, compartilhar esse conteúdo, acionar a notificação. Programa Diálogos, todas as sextas-feiras, às 20 horas, conteúdo novo. E assim encerramos, né, o nosso programa de hoje. Agradeço a participação de todos e essa oportunidade maravilhosa. Muito obrigado. Educar é mais do que transmitir conhecimento. É despertar a natureza divina presente em cada ser humano. A Seichonoye do Brasil convida você para uma experiência transformadora. Participe dos seminários para educadores com o tema Educação da Vida na Prática, Novas Perspectivas. Um encontro profundo para refletirmos sobre as relações com o mundo digital, o uso consciente da inteligência artificial, a diversidade e multiculturalidade, os impactos ambientais e a construção de ambientes harmoniosos de aprendizagem. Esse seminário foi preparado especialmente para educadores, não apenas os profissionais da área da educação, mas também todos aqueles que exercem a educação no dia a dia. Consideramos a educação informal que acontece nas relações interpessoais. Afinal, todos nós aprendemos uns com os outros. Por isso, pais, avós, tios e cuidadores também são reconhecidos como educadores. Nesse seminário, vamos ampliar a consciência espiritual na educação, fortalecer práticas pedagógicas mais humanas, inspirar vidas por meio do amor, da gratidão e da harmonia, contribuir para a construção do mundo ideal. Confira as próximas turmas. Na Academia de Santa Fé, Bahia, 25 e 26 de abril de 2026. Amazônia, Pará, 16 e 17 de maio de 2026. Curitiba, Paraná, 4 e 5 de julho de 2026. Minas Gerais, 11 e 12 de julho de 2026. Santa Tecla, Rio Grande do Sul, 15 e 16 de agosto de 2026. Goiás, 12 e 13 de setembro de 2026. Garanta já a sua participação através do nosso WhatsApp 11 50 14 22 53, através do e-mail seminarioeducadores@sni.org.br, através do site sni.org.br/educadores e acessem as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @educadores.sni. Educar é revelar a luz que já existe. Venha viver essa nova perspectiva da educação da vida da Seichonoye do Brasil, construindo juntos o mundo ideal. Muito obrigada!